Bom dia a todos. Tudo bem com vocês? Conseguiram descansar bem? Amanheceram tranquilos? Então nós vamos dar início às atividades do nosso evento, esse sexto CICITEC, que é o nosso Congresso Internacional de Educação Científica e Tecnológica. Nós estamos trabalhando a temática da educação inclusiva e nesta manhã a gente tem o prazer, né, de termos mais uma mesa que vamos discutir esse assunto. A mesa tem por título Desafios e Estratégias para a Inclusão, Experiências e Boas Práticas na Educação Básica. E eu quero convidar para mediar essa mesa o Dr. Luciano Andreata Carvalho da Costa, professor da UERGS, nosso colaborador, por gentileza. E para compor, então, essa mesa, quero convidar 3 professoras que têm experiência nesta área da educação básica. Iniciamos com a mestre Liciara Daiane Svan, do IFAR. Ela é docente de educação especial. Quero também convidar a mestre Adriana Tenir Édia de Oliveira, da Escola Estadual José Aparecido Ribeiro, de Nova Mutum, do Mato Grosso. A Adriana, ela é assessora de escolas e trabalha com formação também de professores e auxília a projetos. E também fazendo parte dessa mesa, a mestranda Mônica Franciele Luca Bortolato, da Escola Estadual Pedro II, aqui de Santo Ângelo. Ela é vice-diretora e ela é professora das séries iniciais. Todos, então, sejam todos muito bem-vindos aqui para compor esta mesa. Eu passo, então, agora a palavra para o Andreata para conduzir essa sessão. Bom dia a todas e todos. Estou com muita honra da minha parte conduzir essa tarefa. Acho que podemos sentar, né? Podemos sentar. Eu vou, então, brevemente apresentar o currículo das 3 painelistas aqui. Já foi apresentada a temática, né, que é a questão da inclusão. Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre cada uma delas, né, na ordem de apresentação. Então, a professora Mônica Franciele Luca Bortolato, que é mestranda em Ensino Científico e Tecnológico aqui pela URI, Santo Ângelo, possui pós-graduação em Gestão, Supervisão Escolar e Atendimento Educacional Especializado. Graduação em Pedagogia aqui também pela gloriosa URI de Santo Ângelo. E atualmente é professora e vice-diretora, como foi falado pelo colega Flávio, vice-diretora do Colégio Pedro II desta cidade, efetiva na rede pública do Estado do Rio Grande do Sul. Depois vem a professora Adriana Tenir Egé de Oliveira, que vai apresentar depois da Mônica. Então, a Adriana é doutoranda do também glorioso Programa de Ensino de Ciências e Matemática da UPF, Universidade de Passo Fundo, e atua principalmente nas temáticas metodologias ativas e formação de professores, ingressando em 2021. Ela é mestre em matemática pelo programa Profmat, em 2017, possui graduação e licenciatura em matemática pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná, pós-graduada em Coordenação Pedagógica e Relações Raciais na Sociedade Brasileira pela Universidade Federal de Mato Grosso. E professora efetiva pela Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso.
a professora Aliciara Daiane Zuan, docente de Educação Especial no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha, o IFFAR, aqui do campus de Santo Ângelo, né? Doutoranda no programa de pós-graduação em Desenvolvimento e Políticas Públicas da UFFS, Universidade Federal da Fronteira Sul, campus Cerro Largo, e com mestrado em Ensino Científico e Tecnológico pela URI. Licenciado em Matemática, licenciado em Pedagogia, graduação em Letras, Libras e licenciatura em Educação Especial, licenciatura em Letras, Português, com pós-graduação em Tradução, Interpretação e Docência em Libras. Também pós-graduação em Educação Especial Inclusiva, em Educação Profissional Tecnológica Inclusiva e em Atendimento Educacional Especializado. Então, como vocês veem, é uma composição muito bem diversificada e articulada dentro do tema da questão da educação inclusiva. Então, eu vou passar a palavra, então, elas fizeram uma apresentação única aqui, para facilitar a dinâmica do painel. Então, vamos começar pela professora Mônica Franciele Luca Bortolato, que vai começar apresentando aí a temática. Boa apresentação aí para todas as painelistas. Então, bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês essa manhã. Agradeço o convite, nosso querido professor João, organizador, então, desse importante encontro. Cumprimento também meus professores, incentivadores do programa de mestrado, qual estou cursando na nossa querida universidade, né? Qual sou egressa, né? Sempre estive aqui na URI e a URI sempre esteve comigo, apoiando, incentivando em todos os momentos da minha carreira profissional. Trago aqui hoje, então, nessa conversa, nessa mesa redonda, junto com minhas colegas, um debate muito importante, necessário, cada vez mais necessário nas escolas públicas, conforme nós já havíamos feito no nosso encontro, um prévio debate, né? Nós comentávamos que a educação inclusiva, ela cada vez mais vai estar cada vez mais presente no dia a dia das nossas escolas, porque a demanda é muito grande. Cada vez mais ela está aumentando e sentimos a necessidade de fazer mais debates, de fazer mais discussões, de ter mais formações nas escolas, nas universidades, e trazer essa temática, então, para esse congresso. Eu parabenizo os organizadores que não deixaram ela de fora, que ela é tão necessária. Professor João. Quando nós começamos a pensar no que iríamos conversar com vocês hoje, eu senti a necessidade de trazer alguns conceitos antes de nós... Pode passar, professor João. Antes de nós discutirmos. Normalmente, nós pensamos em inclusão, né? Inclusão, o que é inclusão? Inclusão, todo mundo sabe o que é inclusão. É o aluno estar na escola. É o que passa na nossa mente, né? O aluno está incluído, está tudo resolvido. Ele está lá dentro da sala de aula, a inclusão foi feita. Mas será que isso é inclusão, realmente? E nós precisamos, então, ter trazer à tona essa discussão da diferenciação desses conceitos. O que é igualdade, o que é equidade e o que é inclusão? Será que quando nós estamos incluindo o aluno lá dentro da sala de aula, ele está sendo incluído com equidade, com igualdade? Então, por isso que eu trouxe essa reflexão para nós começarmos. Então, o que seria a igualdade? Dar a todos as mesmas oportunidades. Todos nós temos o direito e a oportunidade de estar na sala de aula. Perfeito? Isso é igualdade. Agora, estar lá dentro da sala de aula
sem equidade, aí é outra questão. Equidade é reconhecer o direito de cada um, respeitando a sua diversidade, a sua pluralidade. Quando o aluno está incluído dentro da sala de aula, ele está incluído com equidade, está sendo respeitado o direito dele diferenciadamente? Está sendo feito um planejamento diferenciado? Agora complicou. Já estava nervosa, agora piorou. Já está sendo respeitado esse direito de aprender com diversidade, respeitado a sua individualidade, porque estar dentro da sala de aula e aprender a mesma coisa da mesma forma que todos, isso não é equidade. Então, refletindo sobre o ambiente escolar, como as pessoas com deficiências deveriam ser tratadas nesse ambiente? Com igualdade ou equidade, ou ambas? Como uma boa pedagoga que sou, né? Como dizia a professora Rosângela, tem que trazer um desenho, né? Uma ludicidade. Encontrei ali, então, uma forma bem lúdica de ilustrar a diferença desses conceitos. Igualdade é todo mundo receber exatamente o mesmo par de sapatos. Chegamos na sala de aula, todo mundo tem o seu direito de estudar, está todo mundo lá dentro, incluído na sala de aula. Já está resolvida a situação da inclusão. Será? Diversidade é reconhecer que existem diferentes tipos de sapato. Então, quando chegamos na escola, todos estão com o mesmo sapato? Não. Todos são iguais? Será? São reflexões. Equidade é todo mundo receber um par de sapatos adequados ao seu pé. Se eu chegar e incluir o aluno com deficiência na sala de aula e dizer, agora você vai sentar nesta cadeira deste jeito igual a todos, porque vamos te tratar com igualdade. Será que é isso que o aluno com deficiência está recebendo hoje ou precisaria receber? Acessibilidade é ter sapatos ou alternativas confortáveis de acordo com a necessidade. Quando o aluno chega na escola, ele vai ter que descer por esta escada. Acessibilidade, eu acredito. Também as situações de aprendizagem acessíveis, adequadas. Inclusão. É se sentir uma pessoa respeitada e valorizada, independente de usar ou não sapatos. E pertencimento é aparecer com ou sem sapatos, sem medo de julgamento. Então, achei bem interessante essa comparação, né, a respeito desses conceitos. Então, a partir dessa reflexão, nós temos as nossas bases legais que sempre nos apoiaram legalmente, porque como tudo no Brasil, se não existe uma lei para se cumprir uma lei que nos obrigue a fazer algo na escola, não funciona. Então, as pessoas com deficiência, sejam elas com superdotação ou com limitações físicas, elas têm os seus direitos legais garantidos, sim. Começando pela Constituição Federal, né? É a nossa lei maior do Brasil, no seu artigo 3º, inciso 1 e 3, ela nos traz a Base Nacional Comum Curricular, que é a nossa BNCC, que traz os marcos referenciais, onde a gente tem todas ali as nossas habilidades, objetivos e competências
que devem ser tratadas e aplicadas também a esses tipos de alunos. A Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, de 2015. E, atualmente, este parecer 001 de 2022, que inclui normas complementares para oferta de educação especial no sistema estadual de ensino. Então, vejam como 2022, 2023, 2024, ainda estão surgindo adequações. Todos os anos nós vemos adequações na nomenclatura, adequações médicas, né? Os próprios neurologistas estão se adequando a alguns termos também, que às vezes que as crianças são tratadas. Por exemplo, nós recebíamos muitos laudos lá na escola com retardo mental, né? Aquela pessoa é retardada. Aí se criava um estereótipo, né? Então, alguns termos também estão sendo trocados, adequados, pois são questões muito recentes. Por exemplo, o autismo, né? A criança com autismo, ela recebia um diagnóstico muito tardio. E, atualmente, a criança com autismo, né, a professora vai colocar com toda a propriedade que trabalha com diretamente com a criança com autismo, né, na sala dela, porque eu tenho crianças incluídas na minha sala de aula, educação básica, né, anos iniciais. A professora já trabalha diretamente com eles individualmente, né? E a criança com autismo, ela recebia um diagnóstico muito tardio. Os pais não entendiam, não compreendiam e ainda não compreendem, né, as características do autista. Tem vários tipos, vários níveis. Então, o autismo está crescente a demanda na sala de aula. E essa lei aqui da rede estadual, recente, também ela traz algumas normativas. Atualmente, então, vamos conversar um pouco sobre os desafios que eu, como professora, observo na rede estadual do Rio Grande do Sul. Nós estávamos conversando, né, professora, que é da rede do Mato Grosso, né? Tem uma realidade talvez um pouco semelhante, mas essa troca aqui vai ser muito produtiva. Quem sabe daqui vão surgir outras demandas, outras sugestões de melhoria e de adequações. Um dos desafios que a gente já vê é já diretamente na própria matrícula, né? Às vezes, ainda, pasmem, ainda tem escolas que, vamos usar a palavra discretamente, tenta não aceitar o aluno com deficiência. A escola que faz vistas grossas. Por quê? Porque na rede privada, né, nós sabemos que o aluno com deficiência ele vai ter um ônus para a rede privada. Vai precisar de um acompanhamento mais diretamente de um monitor. Na rede pública, e eu falo com muita propriedade, estamos caminhando a passos muito lentos. Muito, muito lento. Por quê? Como eu repito, essa palavra demanda, eu vou repetir várias vezes. A demanda é grande. Às vezes, numa mesma sala de aula, conforme a lei, não pode existir mais que 2 alunos especiais na sala de aula. E um professor e 25 alunos. Então, esses são alguns desafios. Então, como que esse aluno vai ser atendido com equidade, adequadamente? O Estado disponibiliza o monitor para acompanhar, né, desde que com um diagnóstico, desde com um laudo. Sim, a gente recebe um monitor, perfeito, tranquilo. O Estado também disponibiliza a sala de recursos em
polos, né, próximos à nossa escola, mas a demanda é grande. É triste, às vezes, a gente vê que alguma mãe ou outra não consegue aquele atendimento no mês que ela quer. Vai levar 2, 3 meses, 6 meses. Então, essa questão das salas de recursos polo ainda precisa ser muito ampliada. Tá? Então, a matrícula ela é aberta a todos na rede pública, todos são acolhidos, todos são muito bem recebidos e todos têm seu direito reservado dentro da rede pública. O limite de alunos por sala também foi uma conquista em lei, né, que agora, que se você tem 25 alunos, pode ser diminuído o número de alunos, dependendo da deficiência do aluno, se é um autismo, né, muito grave, se tem um aluno com deficiência física. Então, tudo depende da realidade do aluno, né, dentro dessa sala de aula. A acessibilidade também, ela foi incluída a partir da lei, né? A lei da acessibilidade existe, onde todas as escolas receberam, sim, recursos para fazer essa adequação, né? De acordo com o seu dinheiro, a sua verba que veio para cada escola se adequou, sim. Então, sempre a partir de lei, né? Profissionais capacitados. Aí eu volto, então, a falar o que eu disse antes. Precisamos mais capacitação. Eu estou há 21 anos, não era para falar, né? Na rede estadual. Não me sinto preparada para atuar com um autista. Esse ano, eu tenho na minha sala um aluno com TOD, 2 alunos com TDAH. Tá? Estou preparada? Não. Tenho que buscar. Sim. O professor é óbvio, né? O professor é aquele que gosta de aprender, é aquele que não se acomoda, aquele que se inquieta com algumas questões e vai atrás para qualificar o seu trabalho. Mas também a rede também poderia aperfeiçoar mais, né? Eu espero, nós professores esperamos mais, que sempre seja colocado um trabalho mais aprofundado sobre isso na rede. Outros desafios. Recursos tecnológicos. Então, se eu receber um aluno autista na minha sala de aula no que vem, vou ter que ter um monitor. Perfeito, a rede proporciona. E a escola terá os recursos adequados que você tem lá? As tecnologias assistivas que você estava colocando, né? Eis a questão. Então, se busca também a sala de recursos externa à escola. Esse aluno vai no contraturno, lá na outra escola, temos 2, 3 aqui na cidade, fazer esse trabalho e retorna para a sala de aula. Mas não seria adequado também que esse aluno tivesse na sua escola, né? O seu monitor já junto com o próprio professor fazendo essa ponte. Aí você, um vínculo, aí o professor vai lá para outra escola, o aluno vai lá para outra escola, torna para a sala de aula, o professor da sala de aula tem que buscar o outro professor, com todos os outros alunos para atender também. Né? Aí eu fazer um plano individualizado, ele tem que conversar com aquele professor da sala do AE. Então, esse vínculo deveria ser mais próximo, já dentro das escolas. Minha opinião, reforço, né, é o que eu estou trazendo aqui, a minha prática de sala de aula. O profissional de apoio, então, que esse profissional que esteja lá na outra escola, fazendo esse trabalho no contraturno, que ele esteja mais próximo da escola. Isso também seria o ideal. Atendimento na rede municipal e estadual insuficiente. Se não existe na rede estadual, se buscam outras redes de apoio. Se busca a rede municipal. Normalmente, o aluno, às vezes, né, nem sempre, ele tem também um problema na fala. Né? O autista necessita, então, de um estímulo já precoce na fala,
no caminhar, muitas vezes, até na psicomotricidade, o aluno com deficiência física. A rede estadual, a qual pertence, não tem. Então, se busca um apoio na rede municipal. A rede municipal já está com a sua demanda superlotada. Se faz o quê? Fica a pergunta. Tá? Então, insuficiente mesmo. Eu tenho 4 alunos com problemas na fala, na alfabetização. Você imagina um aluno querendo falar o R falando L. Né? Lápido. E a mãe há 8 meses tentando uma fonoaudióloga na rede municipal. Não tem, 2 anos de espera. Tá? Então, são questões ainda que é por isso que eu quis trazer o conceito de inclusão. Vai mexer um pouco com vocês essa parte que eu trouxe, porque é a parte mais dos desafios. Né? Depois as colegas vão amenizar a situação. Eu só estou instigando. Então, incluir, por isso que eu retomo o conceito que eu trouxe. Incluir é largar lá dentro e está incluído, está tudo resolvido, né? Então, é isso que eu penso. Cadê a fonoaudióloga para dar apoio para esse aluno? Onde está um profissional de apoio para a psicomotricidade dentro da escola? E a educação física? Já estou indo para a parte da educação física. E o professor da educação física? Eu estou lembrando de um aluno do ensino médio que nós temos lá. Nosso querido, maravilhoso aluno. Inteligentíssimo. Só na oralidade. Ele tem deficiências físicas, limitações físicas. Como ele vai participar da educação física? Ele tem um monitor, o Estado fornece. Mas esse monitor está preparado? Esse professor está preparado? Eu afirmo que não. Que não. Poderia desenvolver mais as potencialidades desse aluno com equidade. Não querer colocar que ele vai jogar o sapato do futebol. Que ele vai fazer outra coisa lá, outra atividade, não sei, né? Específica para ele desenvolver as habilidades dele. Então, todos esses são os desafios. Realidade das famílias. Por incrível que pareça, um dos primeiros desafios que nós temos é a aceitação da família. Aí você chama a família e conversa. Olha, nós estamos observando algo. Você faz um parecer, você chama a família e conversa, e a família diz, não. Jamais, meu filho, não. Por exemplo, o ano passado, eu tive o prazer de ter um aluno superdotado. Eu falei com a supervisora, eu falei com a orientadora, eu falei com a vice-diretora, eu falei com a diretora e fui movendo. Se esse aluno tem algo especial, não é possível uma criança da 2ª série me dar aula de história da colonização e da época da escravidão, coisa que eu nem sei. Olha, a professora não admitindo, né, que não sabe as coisas. Não sei mesmo. É óbvio que a gente admite que não sabe as coisas. Mas ele vinha me dando aula, e eu cada vez mais me surpreendendo. Ele não queria participar do que eu estava dando. Ele não gostava da tal aula. Ele me desafiava o porquê que eu estava dando tal componente de matemática primeiro do que o componente de ciências e tal. Eu disse, não, mas como? Chamamos a família. Primeiro eu achei que era Todd, porque o aluno que te desafia, né, nada estava como ele queria, conforme as regras dele. A mãe já começou a ficar preocupada, professores, que meu filho tem um problema. Foi para a neurologista e a psicóloga, superdotação. Sabe quando veio o diagnóstico? Novembro. Novembro, eu comecei a enxergar o aluno diferente. Pasmem, ele evoluiu de um jeito maravilhoso, porque eu fui estudar a fundo. Ele não deixava os palestrantes da nossa escola dar palestra. Para vocês terem uma ideia. Ele sentava na frente. Por que a lua não sei o quê? Por que não sei o quê? Gente, é uma preciosidade que nós temos na nossa escola. A família.
voltando à família. A família foi instruída a buscar uma escola com bolsa de estudos. Eu até me propus aí atrás para potencializar esse aluno. Oferecer curso de inglês, capacidade que ele tem, e ele gosta do inglês. A área focal dele é história. Tudo que é ligado a armas, a guerras, a história, a pré-história, período colonial, para o aluno potencializar. Então, desafios. Que futuro brilhante temos nas mãos nas salas de aula com esse aluno, né? Que políticas públicas temos para esse aluno? Brasil, vamos acordar, nós temos alunos superdotados nas escolas. O que estamos fazendo com ele? Os prêmios Nobéis, como se diz o plural, prêmios Nobel, vêm das escolas, aí temos cientistas aí. Que plano de governo, de rede temos para apoiar esse aluno? E, como professora, isso me angustia. Tá? Então, essa família, não vou entrar em detalhes, mas ela tem a situação socioeconômica também bem baixa, ela não teria como oferecer isso. Então, caberia à rede, então, proporcionar isso. E o enfrentamento ao preconceito, né? Isso seria um dos primeiros desafios. Graças a Deus, na nossa escola, sim, nós fizemos um trabalho maravilhoso em relação ao preconceito, aceitação. Né? O nosso aluno com deficiência, assim, a turma é maravilhosa, a turma auxilia ele, a turma respeita, a turma ajuda. Então, tudo se deve também ao trabalho da orientação da escola. A orientação da escola ela deve fazer essa ponte, então, nesse trabalho de acolhimento a esses alunos, né? Muitas vezes, eu falando do aluno de deficiência, nós temos um aluno com autismo também no primeiro ano do ensino médio. Ele precisa de uma rotina, ele precisa sentar naquela mesa todos os dias, naquele mesmo espaço. E se um colega chega e quer sentar naquela mesa? Então, precisa desse trabalho de acolhida também. Muito bem, colegas. Passo a bola para vocês. Obrigado, professora Mônica. Eu vou passar de imediato à professora Adriana, para que ela dê continuidade aí à nossa atividade. Bom dia. Eu vou ficar de pé, porque aqui a gente consegue visualizar pouquinho. Então, meu nome é Adriana, eu sou uma pessoa baixa, mais ou menos 1,50 m, tenho cabelos escuros, longo, com algumas luzes naturais e outras feitas loira. Estou usando hoje uma camisa de manga comprida branca e uma calça vermelha. Sou de Nova Mutum, Mato Grosso. Venho aqui, então, a convite da professora Cleci, que conversou com o professor João. Então, eu agradeço a oportunidade e o momento de fala. Muito desafiador, porque, a princípio, eu pensei, né, o que eu vou levar para fazer de partilha com esse desafio que a gente tem dentro da perspectiva da educação inclusiva. Sou assessora do programa União Faz a Vida, então eu trabalho com projetos e faço formação continuada com professores. Como eu atendo 4 municípios lá no Mato Grosso, então a gente tem uma perspectiva de trabalho com professores desde a escola regular e também das escolas especializadas que são mantidas pelas APAES. Então a gente tem, né, a oportunidade de acompanhar de perto o trabalho que os professores desenvolvem, além de também ouvir as angústias relacionadas a essa temática tão desafiadora. Então, parabenizo, inclusive, a comissão organizadora por trazer essa temática para a discussão, alinhando aqui a perspectiva que a gente também fala de formação docente inicial. Né? Que importância, eu lembro, a minha graduação eu terminei em 2002, eu não recordo, eu estava até pensando, eu não recordo em algum momento que eu tenha feito
Disciplina, eu tenho certeza que não, em educação especial. Não recordo se em algum momento a gente teve algum conteúdo, talvez sim, mas se não me vem na memória, então provavelmente porque foi algo muito superficial. E hoje, em sala de aula, né, há 17 anos, a gente vê o quanto é desafiador o professor chegar, que seja com 25, com 30 alunos, e ter um aluno que componha esse, né, grupo aí de alunos especiais. E aí a gente fica, como trabalhar com eles se eu também não tive uma formação? Então é importante a gente pensar que esses debates, né, é uma perspectiva de, até trago depois, a gente tem ali de muitos anos, mas se avançou muito pouco. E esse pouco que tem avançado, é claro que já tem modificado. Ontem a gente foi acompanhando a fala do professor Welbert, da professora Sani também ontem, falando sobre essa questão da educação inclusiva, e às vezes a gente fica, né, como trabalhar, como levar isso também para dialogar com o grupo de professores, porque na realidade que a gente tem no Mato Grosso, tem sim uma instrução, uma orientação para trabalhar com educação especial, tem o grupo de trabalho, tem um centro especializado, porém, para chegar lá na escola, no chão da escola, dizendo assim, ainda há muito a construir. E aí eu fiz, né, eu falei, vou fazer uma expedição investigativa, como a gente fala, vou lá no território de uma escola que trabalha com educação especial para conversar um pouquinho e trazer alguns elementos, além do que eu já conheço, porque a gente sabe que ano a ano muda. E aí eu conversei com uma professora que ela faz o atendimento no AEE, né, o atendimento educacional especializado em uma escola. Em Nova Mutum, a gente tem 5 escolas estaduais, 2 é para ter esse atendimento, mas uma está em reforma, então a gente está tendo só em uma escola. E essa professora, ela está com uma demanda de 15 estudantes. E ela consegue atender somente esses 15 ilimitadamente. E aí ela me disse que ela tem muito material, tem recursos que são disponibilizados pela Secretaria de Educação, ela é habilitada, e aí ela trabalha com esses alunos no horário contrário da aula. E é feita a matrícula também, além da matrícula regular, ele tem essa matrícula para receber esse atendimento. E aí, esses 2 polos que ainda não acontecem todo, né, por conta de uma escola estar aí em reforma, a gente tem somente 15 estudantes num universo aí de em torno de 3 a 4 mil alunos. Né? Com certeza, há um número grande de alunos não atendidos. E nessa perspectiva do trabalho, né, ela falou que ela faz, além do laudo que chega, porque geralmente o aluno só vai para esse atendimento a partir do momento que ele é laudado, né? Tem que ter o laudo do profissional. E aí ele vai e ela faz essa participação da anamnese com a família. Qual é o desafio? O direcionamento com a família também. Porque tem muita família que, mesmo entendendo a necessidade, o aluno precisa ir no contraturno. Como que vai levar essa criança ou esse estudante? Aí eu estou falando aqui alunos já do 6º, 7º, 8º ano, que é o atendimento lá da educação básica. Né, que a gente também tem o atendimento da rede municipal, que daí aqui eu trouxe só esse referencial da rede estadual, que foi o que eu consegui conversar, mas a gente também tem da rede municipal. E aí ela comentou assim, eu tenho mais desafio com a família do que com o próprio aluno, para que ela realmente entenda a importância de que ele tenha esse acompanhamento regular. E aí, dentro da própria Secretaria de Estado, nós temos um centro de apoio e suporte à inclusão da educação especial, que é o CACIES. E aí, esse centro, ele fornece os materiais, inclusive essa escola, ela disse assim, olha, a gente tem muito material. Tem impressora 3D, tem o material de aramado, a formação de professores, que foi algo que eu pesquisei, ela disse que eles têm uma formação, mas ela é via plataforma, e eles fazem um encontro anual. Né? Então, ela disse assim, esse ano a gente já fez o encontro. E aí, é claro, o professor, sendo professor, o que ele busca? As formações por conta. Ela disse, eu faço muita formação, porque eu acredito que as demandas que vão aparecendo na escola, elas vão desafiando cada vez mais. E aí, eu perguntei para ele, como que fica a questão da rede de apoio relacionada à saúde? Porque a gente tem um tripé. E esse tripé ele precisa estar acontecendo, né? Família, escola e saúde.
ela comentou que com essa equipe ainda não há uma proximidade, mas que ela, por conta, ela procura porque ela sabe, porque ela já fez a anamnese, então ela sabe onde esse aluno é atendido, qual é o PSF, né, o posto de saúde que faz o atendimento. Então, ela consegue fazer essa conexão. Mas, vejam, é o profissional. É o profissional que tem isso com ele. Então, ela vai atrás. Por quê? Porque ela sente essa necessidade. E aí a gente pensando, em que momento que nós, né, da graduação, da pós-graduação, enfim, a gente conseguiria trazer isso para que a gente consiga chegar na sala de aula e ter esse apoio suficiente até para que consiga construir diálogos para que isso se amarre e de fato aconteça, sem necessidade individual do profissional ir lá buscar. E aí, então, né, eu coloco ali como um ponto de atenção, porque ainda há, né, muito que ser construído com essa rede de apoio relacionada à saúde. E aí o contexto escolar, né, o que fazer? Quais são os desafios que a gente reconhece enquanto necessidade, né? Na verdade, a gente não precisa chegar e dizer, olha, não tem diferença. Pelo contrário, a gente tem que fazer com que as diferenças sejam vistas, aceitas, compreendidas e entendidas como essenciais. Porque só assim, a partir do momento que a gente entender quais são as diferenças, a gente vai conseguir alinhar, né, o acesso, o atendimento, atividades, para que a gente consiga constituir esses sujeitos. E aí, quando a gente fala dessas questões que envolvem esses desafios relacionados a nós, como que a gente vai trabalhar, às vezes, aquilo que a gente também não tem acesso ou que a gente não teve oportunidade de aprender? Então, são questões, né, que a gente coloca aqui para pensar nessa construção de um conhecimento que é permanente pela ação. E aí eu trago essa questão da ação, porque a experimentação e a vivência das práticas, elas se transformam em conhecimentos permanentes, até, né, em todas as ações que a gente faz. Sempre dou um exemplo, assim, uma receita. Ontem alguém falou sobre receita de bolo, acho que foi o professor Elbert. Com a receita você faz o bolo, a primeira vez, de repente, ele não dá certo, queima, fica solado. Eu não sabia da palavra solado, mas eu acredito que é duro, né? Bolo duro. É isso, né? E aí, a gente tenta uma segunda vez. De repente, a segunda vez ele não sola, né? Uma terceira, uma quarta. Então, são as experiências que vão nos constituindo. E aí a importância da gente pensar que esse contexto escolar, ele também precisa estar preparado para promover essas experiências. Eu tenho também um vídeo, mas eu não sei, ontem eu tentei amarrar o link, eu não sei se eu clicar aqui mais uma vez, se ele vai aparecer. Não é um vídeo, não, são imagens. Eu fui numa escola em um dos municípios que eu atendo, e lá eu olhei o quê? Eu fui para olhar a estrutura, a organização do espaço e como eles fazem o atendimento para esses alunos que estão matriculados, né, nessas salas de atendimento educacional especializado. E aí eu não sei, deixa eu ver, não vai passar. Eu achei que eu tinha. E essa escola, ela tem toda a infraestrutura, porque ela foi construída há pouco tempo, ela tem 2 anos de construção, nem sei se tem 2 anos. Ela é toda organizada, com aquele material no chão, eu não sei o nome daquele, é aqueles tapetinho, piso tátil no chão. As salas são organizadas, tem laboratório de robótica, para que os alunos também trabalhem. O parque, né, tem um parque também que está cheio de materiais tateáveis. Há um espaço na parede que tem os locais que dá para saber onde é o banheiro. Enfim, a escola tem toda a infraestrutura. E o atendimento também para esses alunos. Então, a gente vê assim, está se caminhando para algo, né, que daqui a pouco a gente vai chegar e vai ver só boas práticas, quem sabe, né? Mas essas boas práticas que começam a aparecer, elas começam a servir de exemplo. Se ainda não está adequado, mas o que precisa ser feito? E esse diálogo, eu acredito assim, trazer essa temática para a discussão, a gente ficaria aqui
de repente com várias experiências não tão boas, né, se a gente puxasse aqui, experiências de quem já está em sala de aula com aluno especial, experiências de quem já está fazendo algum trabalho, buscando isso. Então, é importante a gente pensar também na formação dos professores, nessa perspectiva da educação inclusiva. Por que eu trago? Porque, é claro, é a minha temática de trabalho, e como a gente trabalha com formação continuada em metodologias ativas, e aqui eu vou trazer um pouquinho sobre a questão de projetos, isso a gente percebe, você percebe a vivência desse aluno, juntamente com os demais. E aí, a formação inicial e continuada, né, desde 2002, ali, já começou a implementação e as modificações das propostas pedagógicas com o compromisso de implementar a resolução do Conselho Nacional de Educação. E aí, por isso que eu falei, 2002 foi o tempo que eu terminei. E eu não lembro se eu trabalhei lá na minha graduação. E aqui já tinha saído a documentação onde as propostas pedagógicas já deveriam ser tratadas. Já deveria estar trabalhando com a educação inclusiva. Em 2007, né, no Plano de Desenvolvimento da Educação, se priorizou a formação de educadores e educadoras para a educação especial. Aí foi o momento que as salas de recursos multifuncionais, que eu acho que não é mais esse nome que usa, ou é? Tem um nome, eu não sei se usa mais esse nome, recursos multifuncionais. E a acessibilidade arquitetônica dos prédios. Então, essa modificação, ela veio pela necessidade, e a gente vai vendo que a implementação disso começa a fazer parte das discussões que a gente está trabalhando enquanto professor. Nessa perspectiva, aí a gente fala sobre a aprendizagem baseada em projetos para uma educação inclusiva. Metodologia ativa que a gente pode, a partir disso, olhar para a turma, num coletivo, e trazer atividades em conjunto para que se trabalhe em colaboração, considerando aí sim a constituição dos sujeitos e o seu aprendizagem, porque a gente aprende na relação mediada com as outras pessoas. E aí, para isso, né, o professor, é claro que precisa ter esse olhar para observar o que é necessário, para analisar como ele pode implementar essas ações. E aí, as habilidades comunicativas, interativas, argumentativas, aprendizagens de convivência e adaptação às normas. Então, o que a gente consegue promover através dos projetos são essas vivências, porque aí a gente fala sobre a flexibilização de currículo, a reorganização, né, das estratégias. Dentro dessa proposta, o respeito à diversidade e às diferenças. Então, a gente tem ação, interação e aprendizagem. Como que elas vão ser ofertadas? Como que o professor vai planejar esse momento? Que organização que ele vai fazer nessas estratégias que ele pretende trabalhar? É um desafio muito grande, mas é possível, né? E essa possibilidade do professor criar essas estratégias de trabalho para identificar que nessas diferenças há a possibilidade de fazer a diferença, né? Aí a gente pensa, né, como que alinha tudo isso para que essas ações aconteçam? Em muitos momentos a gente vê, quando eu vou, por exemplo, nas assessorias, o professor já chega preocupado. Ai, o que eu faço? Ele já vem assim, né, achando que o assessor pedagógico vai trazer a solução para tudo. Mas a gente ajuda a pensar, né, professor, se você tem esse desafio, o que você acha? Você que está em sala. É você que sabe qual é a forma de mobilizar, de motivar, de mexer com esses alunos que estão juntos. Aí tem uma questão de uma professora, uma vez que eu cheguei, ela falou assim, olha, eu estou com autista, mas eu não sei o que trabalhar. Tudo que eu faço, nossa, ele já chega bravo, parece que o que a gente conquistou na segunda, na terça, de repente, lá na sexta-feira está mais ou menos, aí ele vai embora, né, para casa na sexta-feira, parece que volta tudo de novo. Por quê? Olha a adaptação desse aluno durante a semana na escola, o fim de semana em casa.
E aí eu comentei com ela, qual foi a ação que você já fez com a família? Pensou já em alguma estratégia para que essa continuidade do trabalho aconteça lá na casa? Muitas vezes a gente precisa pensar estratégias. E aí ela fez um trabalho lindo, um projeto lindo. Ela trabalhou com ele com imagens. Então, é hora de ir ao banheiro. Ela já colocava a placa, porque ele era difícil para tudo, para sair da sala, quando ele chegava. E aí ela fez as plaquinhas, e aí ela trabalhava com os colegas também. E aí da educação infantil. Né? Então, os coleguinhas também sabiam que, quando eles iriam se comunicar, eles precisavam dar esse sinal com antecedência. Iam se comunicar com ele, se ela ia fazer uma atividade diferente que não fosse, porque parece que eles têm um reloginho biológico, né? Saiu antes do horário do intervalo, eles sabem. E aí, se ela ia criar alguma estratégia diferente com a turma, ela trabalhava com antecedência. E esse projeto que ela fez, ela estendeu com a família. E a família também tinha dificuldade com ele, por conta da rotina. Não tinha rotina. E a partir do momento que ela conseguiu levar isso, estender para casa, a família veio depois dizendo, professora, mudou totalmente a forma dele em casa. Então, essas ações, às vezes, que são simples, eu falei para a professora, você viu que você mesmo viu algo de diferente? Você viu a necessidade, você fez um diagnóstico, e você também pensou algo que poderia ser feito para que a continuidade na escola acontecesse de segunda a segunda. Né? E aí, então, a gente pensar, né, além do respeito, como que vai ser trabalhado cada individualidade? Como essa professora que eu fiz o diálogo com ela, né? Ela falou, olha, eu preciso olhar aluno por aluno, às vezes eu atendo 2, 3 juntos, mas eles têm que estar, né, no mesmo nível para que eu consiga fazer a condução dessa atividade e dessa aula com eles. Então, são olhares, né, eu falo, claro, né, a gente pensando nessa perspectiva de olhar o aluno, de atendimento individualizado, é desafiador, mas é possível. Você me fala do tempo, se eu já passei. Passei? Só 5 minutinhos. E aí, nessa questão da aprendizagem para uma educação inclusiva, são falas aqui que a Liciara vai trazer sobre essa questão de flexibilizar o currículo, o caráter exploratório, lúdico, né, manipular objetos, pequenas dramatizações, materiais multissensoriais, materiais com jogos matemáticos, com sequência, histórias, aí a tecnologia assistiva, a adaptação do tempo, né, para a realização das propostas, uso de recursos visuais, música e musicalização, são todas, né, perspectivas possíveis de trabalhar com o projeto. E aí, tem um exemplo aqui, como a gente trabalha com as escolas especializadas, só para vocês verem, a gente tem exemplos de várias situações, mas essa daqui, ó, por exemplo, como que o professor desenvolveria um projeto com aluno não verbal? Então, primeiro eu vou escolher um local onde eu possa estar levando, né, esse grupo, e aí eu faço uma observação para mim mesmo, que às vezes, se ele é não verbal, ele não vai responder uma pergunta que o professor fizer, para explorar, para fazer uma atividade com a questão norteadora. Quais sentidos são estimulados neste ambiente? E aí eu vou fazer a observação. Quais são as reações dos estudantes aos diferentes estímulos que está sendo proporcionado? Ele está confortável? Existe algum desconforto? Qual é? Será que eu consigo identificar? Ele está feliz? Está irritado? Quais elementos mais chamam sua atenção? Dessas observações, aí sim surgirão, né, elementos o suficiente para que o professor possa encaminhar e organizar o planejamento para novas ações. Então, só uma ideia para vocês verem, um projeto que às vezes o professor faz análise sensorial com frutas. Né? Então, assim, quantas perspectivas dentro da proposta com o projeto a gente pode pensar? Então, nessa perspectiva do professor, enquanto profissional que está em sala, a formação continuada, a formação inicial, ela precisa, sim, trazer esses elementos para a discussão. Então, um pouquinho das experiências lá do Mato Grosso, e agora eu passo, então, para nossa colega.
Bom dia. Melhorou agora? Bem melhor? Vocês estão bem? Tudo certo com vocês? Então, antes de mais nada, eu vou me descrever. Então, eu sou uma mulher branca, de estatura média, em torno de 1,65 de altura. Tenho olhos verdes, cabelos longos, amarrados, uso uma blusa azul e calça jeans. Agradecer, então, o convite, né, do professor João, de estar aqui, então, nessa manhã, para poder, né, compartilhar um pouco, então, das nossas vivências, das nossas experiências, momento em que também, né, cumprimento os meus professores, né, meus sempre mestres, professores, o qual, então, eu tive o privilégio e a alegria, né, de estudar aqui na URI, sou oriunda aqui da URI, fiz a minha graduação aqui na URI, sou oriunda também do programa, né, de mestrado aqui da instituição, e para mim, né, sempre é um privilégio, uma alegria em retornar a esta casa e dizer também que eu, por muito tempo também, né, tive o prazer de ser professora aqui da URI. Então, para mim é sempre uma alegria retornar a esta instituição, que é a minha segunda casa. Falar, então, um pouco das nossas vivências, das nossas experiências, e eu vou me pedir licença para não ficar aqui na frente dos colegas. Falar, então, situar como que eu ingressei na educação especial, na educação inclusiva, né? Situar, então, o meu lugar de fala. Meu primeiro contato com a educação especial, com a educação inclusiva, foi num estágio que nós fizemos aqui no curso de graduação em matemática. Que nós tivemos, então, a oportunidade de ir até uma escola que tinha classe especial. Fiz lá, então, o meu primeiro contato, a minha primeira vivência numa classe de alunos que tinham, então, a deficiência intelectual. Desde então, a minha formação, a minha atuação voltou-se para este contexto. Finalizei o curso de graduação em matemática, fui, então, me especializar na parte de Libras. Por muito tempo, então, eu fui tradutora, intérprete de Libras e também professora de Libras. Ingressei, né, então, na educação em 2011, como tradutora e intérprete de Libras, num contrato, então, do Estado, e fiquei, né, nesse contrato até, então, ingressar na rede federal, no Instituto Federal Farroupilha, campus Santo Ângelo. Ingressando, então, na instituição, também tive o privilégio e a oportunidade de muitos anos estar à frente da coordenação de ações inclusivas. Então, de 2017 até fevereiro deste ano, eu estive, então, frente à coordenação. Tivemos umas reformulações, antes era coordenação de ações inclusivas, depois coordenação de ações afirmativas, que nós, então, temos na instituição uma organização um pouco diferente, né, do que a gente vê na rede estadual, na rede municipal. Então, a nossa estrutura, a nossa organização, ela é diferente, né? Então, dentro desse contexto inclusivo, a gente tem uma coordenação específica que trata, então, dessas questões, que faz essas articulações, essas organizações, no sentido, então, de fortalecer o processo de inclusão dentro da instituição. Aqui, então, a gente traz, né, uma imagem fazendo, então, esse comparativo em relação à questão de igualdade e a questão, então, da equidade, né? O que é esse princípio da equidade, ou então da equidade, que a gente tanto fala? O que faz? Qual que é o objetivo da equidade? Que é, então, buscar reconhecer igualmente o direito de cada um. E aqui a gente vê, então, nessa imagem, que na primeira imagem, então, são 3 pessoas que estão, né, acessando, então, uma pilha de livros,
E a gente vê, então, que a elevação, né, que foi disponibilizada para os 3 é a mesma. É, então, a questão da igualdade. Observando a estatura dessas pessoas, todos eles conseguem acessar esses livros em igualdade de oportunidades? Não, porque temos pessoas que são, né, têm uma estatura mais alta, né, e outros que são prejudicados em relação, né, à questão, então, da altura. Então, o que é o princípio da equidade? Dar oportunidades, ou então dar mais, né, oportunidades àqueles que precisam, que no caso, então, aumentou-se, né, a elevação daquela pessoa que tem, né, uma estatura menor para que ela possa acessar estes livros em igualdade com os demais, ou seja, conseguir acessar esses livros dessa biblioteca, vamos dizer assim, então, dessa prateleira, que ele consiga acessar. Né? Então, prevê que essas ações são pensadas, né, propostas para a educação, que possibilitem a todos os alunos o acesso e o aproveitamento dos bens culturais sociais que a escola oferece. Né? Então, é importante a gente também observar, né, essas diferenças relacionadas à questão, então, da equidade e da igualdade. Aqui, né, então, eu trago um pouco de como funciona o acesso dos nossos estudantes na instituição. Tá? A gente tem, como eu disse, uma organização diferenciada, e o acesso, então, dos nossos estudantes na instituição, ela é toda organizada, então, dentro de cotas. Né? Então, nós temos cotas, então, que prevê alunos da escola pública, pessoas com deficiência, pessoas autodeclaradas pretas, pardas, indígenas e quilombolas, conforme a renda. Tá? Então, 60% das vagas são destinadas para as ações afirmativas, né? 35% dessas vagas são destinadas à ampla concorrência e 5%, então, pessoas com deficiência e que tenham, então, cursado integralmente o ensino médio. Então, pessoas que são autodeclaradas pretas, pardas, né, pessoas indígenas também, né, passam por uma comissão de heteroidentificação que a gente tem, né, na instituição, para, né, ter certeza que essas pessoas são pessoas de direito do uso, então, dessas cotas. As pessoas com deficiência, então, elas ingressam, né, por meio, então, do laudo. Né, um laudo que a gente precisa, né, para que as pessoas possam, então, usar essas vagas devidamente. Obviamente, né, a gente traz aqui pessoas com deficiência que têm laudo, mas no decorrer do percurso, né, a gente vê que muitas pessoas que ingressam na instituição ingressam por ampla concorrência. Né? Então, a gente vai observar que são pessoas que têm alguma necessidade específica no decorrer do percurso. Aqui é a organização, então, do trabalho da instituição, né, como a nossa instituição trabalha. Os nossos estudantes, eles são acompanhados ao longo do processo de formação. Então, quando nós temos a informação que um aluno se inscreveu pela cota, a CAPNE, que é, então, a coordenação de apoio às pessoas com necessidades educacionais específicas, entra em contato com essa família, no sentido, então, de buscar observar quais são as especificidades deste estudante. Né? Estudantes do ensino integrado têm, né, a questão da prova, né, ser adaptada, levando em consideração as suas necessidades. Acompanhado no dia da prova, tem atendimento especializado, ingressando na instituição, a gente vê, né, observa se ele é, né, um aluno que necessita de um monitor, então a instituição se adapta a dar este atendimento assim que o aluno ingressar na instituição. Então, o acompanhamento da instituição, ele começa no momento em que o aluno faz a sua inscrição na nossa instituição. Atendimento, então, de acordo com a especificidade do nosso estudante, e aí a gente conversa, né, com os professores, caso a caso, referente às especificidades desse estudante.
orientações e cursos de formação para os servidores acerca das especificidades. E é importante salientar que a gente não fala só de professores, tá? Servidores. Porque muitas vezes, ou então na maioria das vezes, pensa-se que a questão da inclusão é só responsabilidade do professor da sala de aula. Não é assim, né? A questão da inclusão é responsabilidade de toda a instituição. Não é o meu aluno, não é o aluno da Mônica, não é o aluno da colega, né? Não é. Ou então, da professora da sala de recursos, ou então da professora do atendimento educacional especializado. Não é. Tá? Ou então não deveria ser. Tá? Na nossa instituição, a gente trabalha fortemente essas questões, porque o processo de inclusão é responsabilidade de todos. O aluno é da instituição. Obviamente que há profissionais que têm, sim, um atendimento mais direcionado, que no caso, né, é o professor do atendimento educacional especializado e o professor da sala de aula regular, mas se o aluno for na biblioteca fazer a retirada do livro, se a colega bibliotecária não souber que aquele é um estudante autista, que é um estudante que tem uma deficiência intelectual, como é que ela vai dar o atendimento específico? A gente precisa, né, fortalecer essa formação continuada para os servidores. Obviamente que daí questões mais pedagógicas, sim, né, são mais direcionadas aos professores. Trabalho colaborativo entre os setores e famílias. Então, a instituição trabalha fortemente nesse aspecto, né, no sentido, então, de dar esse atendimento, né, específico às famílias, porque muitas vezes, né, o que a Mônica colocou aqui, é muito complicado para as famílias a questão da aceitação de um laudo, ou então de uma deficiência. É muito difícil, é muito complicado. Literalmente, e aí a gente pode dizer, né, de experiências que a gente vivenciou, é um luto. É um luto que a família enfrenta. Como que nós vamos falar para a mãe ou para o pai, falar para esta família, olha, o seu filho ele tem traços autistas. A gente não pode dizer isso. A gente observa, né, algumas questões e a gente faz um encaminhamento, né? Então, nós emitimos um parecer pedagógico. Quem vai dar este CID de uma deficiência específica são os profissionais da área da saúde. Por isso a importância, né, também de ter esse trabalho nas diferentes redes, né, a questão de saúde, a questão de educação, família, né, que a colega colocou anteriormente, porque é importante e a gente precisa, né, ter essa relação muito alinhada nesse sentido. Equipe multiprofissional, então dentro da instituição nós temos, né, diferentes profissionais, então atendimento educacional especializado, nós temos o pedagogo, nós temos a médica, nós temos o odontólogo, nós temos técnico de enfermagem, nós temos enfermeira. Então, a nossa estrutura de trabalho, ela é diferente. Ela é um pouco diferente do que a gente vê, né, na rede estadual e na rede municipal, onde há apenas um local específico onde esses alunos são direcionados. Nós temos essa equipe em cada unidade da instituição, né? Nós somos 11 campos, então em cada unidade no Instituto Federal nós temos essa estrutura, nós temos essa organização, o que facilita, né, em alguns momentos esse trabalho, né? E nós temos hoje no Instituto Federal, aqui no Campo Santo Ângelo, 23 alunos incluídos. 23 alunos incluídos nos diferentes cursos que a instituição oferece. Nós trabalhamos com a educação básica, né, o ensino médio integrado, os cursos subsequentes e os cursos superior. Então, nós temos 23 alunos incluídos com as mais diferentes especificidades. Deficiência intelectual, cegueira, autismo, TDAH, né? Então, as mais diferentes especificidades, temos alunos surdos também. Então, é uma diversidade bastante grande que nós temos. É fácil?
Vocês acham que é fácil ser professor atualmente? Não é fácil. E ser professor nesse contexto desafiador da educação inclusiva, é fácil? Não? É um desafio. A receita de bolo. Vocês vieram aqui para levar a receita de bolo? Vocês querem a receita de bolo? Querem a receita de bolo ou não? Ninguém quer a receita de bolo? Vocês são tão envergonhados assim, desmotivados? Querem a receita e estão com vergonha de pedir, né? Sim? Olha, eu não tenho a receita, mas diz que o professor que fez a fala ontem tem. Abatumou o bolo. É. Então, o bolo ficou solado. Que é abatumado no nosso não cresceu, não deu certo. Possivelmente tenha colocado muito açúcar, ou pouca farinha, ou a temperatura do forno não estava adequada, então deu ruim. Então, gente, brincadeiras à parte, ser professor é desafiador. Ser professor no contexto inclusivo é mais desafiador ainda. Ainda mais diante esse grande número de alunos incluídos que nós temos nas nossas salas de aula. Nós temos salas de aula que nós temos 3 alunos incluídos. Alunos que necessitam de monitor, alunos que não necessitam de monitor, mas que necessitam de uma adaptação curricular, que necessitam de uma flexibilização, alunos que têm o atendimento educacional especializado. Aí vocês devem pensar assim, professor do atendimento educacional especializado vai resolver a nossa vida, vai resolver o nosso problema. Salvador da pátria. Vocês têm essa visão? Os colegas que são aqui do atendimento educacional especializado, né? Chegam a se mexer na cadeira assim, de uma forma, né? Toma, professor, o aluno é teu. Toma. Ninguém nunca fez isso? Não, né? Vocês não têm esse perfil. Vocês não têm esse perfil. Eu posso observar. O que é o atendimento educacional especializado? O que é? Ou o que deveria ser? Ou o que vocês pensam que é? Professor do atendimento educacional especializado, né, conhecido como professor do AE, é o salvador da pátria, ele resolve todos os nossos problemas e está tudo resolvido. A inclusão acontece porque nós temos o professor de AE. Sinto informar. Nós somos, né, pessoas ou então, né, profissionais que pensamos estratégias, que conhecemos, né, um pouco mais em relação às diferentes deficiências, tá? Um pouco mais. A gente nunca sabe tudo e a gente está longe de saber tudo. Por isso a importância das formações continuadas, tá? Então, o que é esse atendimento educacional especializado? E quem tem direito de acessar? Então, o AE, ele identifica, elabora, organiza produtos e recursos pedagógicos de acessibilidade. São profissionais especializados que fazem, ou então, né, propiciam atividades diferenciadas. Quem tem o direito? Pessoas com deficiência, com transtorno do espectro autista, altas habilidades ou superdotação. Aqui não entra, né, as pessoas com dificuldades de aprendizagem, muito embora quem é professor do AE também faz esse atendimento dos alunos que têm dificuldades de aprendizagem. Implantação de salas de recursos multifuncionais. Então, né, numa síntese geral, o atendimento educacional especializado é isso. Mas é simples fazer o atendimento educacional especializado?
Não é simples, porque cada aluno tem a sua necessidade e a sua especificidade. O professor do AE trabalha na perspectiva de, primeiro ele vai conhecer o aluno, vai fazer uma conversa, vai conhecer o aluno, vai ver as suas habilidades, as suas competências e vai, né, fazer o seu planejamento levando em consideração as suas potencialidades. A gente nunca trabalha na perspectiva do que o aluno não sabe, mas o que o aluno tem de bom, ou então a sua área de interesse, para que a gente possa ir por esse caminho, né? Valorizar o que ele tem de conhecimento, o que ele gosta, e a partir disso a gente vai trabalhando nas suas dificuldades, vamos dizer assim, dificuldades. Porque ninguém é ruim em tudo. Em alguma coisa a gente é bom. Alguma coisa a gente gosta. A gente pode não gostar de matemática, mas talvez a gente é bom em português. Então vamos valorizar isso. Tem alunos que gostam muito de música, sabem muito de música. Então eu valorizo isso e eu trabalho a partir disso. Né? Faço todo um trabalho levando em consideração esse conhecimento musical que o aluno tem e preferências musicais. É um trabalho fácil? Não é. Desses alunos que eu tenho no atendimento educacional especializado, para cada um deles eu tenho um planejamento. Tem atendimento, tem as atividades direcionadas. Aí vocês têm essa visão de que, além de dar conta do atendimento educacional especializado dos meus alunos, que hoje são 12, que fazem o AE comigo, eu vou resolver o problema do meu colega? Eu vou dizer o que o meu colega vai fazer ou o que ele deve fazer? Não. Primeiro, porque a gente precisa respeitar as suas áreas de formação. Eu posso, auxiliar, eu posso orientar, eu posso contribuir com o meu colega à medida que ele solicitar esse suporte. Porque, às vezes, é muito importante também esse trabalho colaborativo, esse trabalho em parceria, para que a gente possa andar no mesmo caminho. Quem é do atendimento educacional especializado sabe o quanto desafiador é, porque às vezes há uma resistência em relação a esse contexto da inclusão. Não é um processo fácil. Então, dizer, professor, quem sabe você utiliza esse recurso, quem sabe uma adaptação dessa forma, quem sabe, então é esse trabalho que a gente faz, esse trabalho de orientação, esse trabalho de colaboração, que é um trabalho que é feito pelo profissional do atendimento educacional especializado e pela coordenação, que hoje, então, tem como responsável a colega Cláudia, que está aqui fazendo a interpretação, então ela é a coordenadora do CAPNE, e a gente faz, então, essa orientação aos professores. Flexibilização curricular. Então, o que é a flexibilização curricular? Ela é considerada fundamental para o processo de inclusão educativa, deve ser pensada a partir de um grupo de alunos e a diversidade que compõe para alguns alunos que a compõem e não para alguns alunos isoladamente. Então, ela precisa ser pensada num contexto geral, não apenas para um, mas para um número maior de estudantes. Aqui, então, a gente traz uma imagem em relação à questão da flexibilização, que são definidas como conjunto de medidas e modificações que buscam a aprendizagem e o desenvolvimento dos alunos que se deparam, então, com alguns impasses no que diz respeito à forma de estruturar o ensino. Então, nós temos aqui o currículo, nós temos uma flexibilização e nós temos um currículo flexibilizado. Obviamente, que depende muito também do estudante também da turma, Nós temos alunos que necessitam de flexibilização em um componente apenas, um ou dois, aí a gente vai observar, e alunos que precisam de uma flexibilização em todo o curso. Então, tudo isso é avaliado pelo professor de educação especial, atendimento educacional especializado, envolve a equipe multiprofissional, envolve coordenadores de curso, então é toda uma organização diferente. Então,
sofre sim uma mudança para que esse estudante possa acessar os conteúdos, levando-se em consideração as suas especificidades. Aqui, adaptação curricular, que são, né, práticas pedagógicas que asseguram o acesso aos conteúdos acadêmicos, né? Então, aqui a gente tem a concepção de educação inclusiva, temos o currículo e temos as adaptações, flexibilizações curricular. Obviamente que tudo isso é levado em consideração de acordo com as especificidades, de acordo com as singularidades dos nossos estudantes, né? A gente observa, faz toda essa avaliação, faz todo esse acompanhamento para observar ou não a necessidade. Assim como todo aluno autista tem necessidade de monitor? Sim ou não? Quem vai dizer isso? Pela lei, legalmente, sim. No entanto, é necessário? É preciso? Não. A gente precisa observar se ele é um aluno que necessita ou não desse monitor. Outra coisa, o monitor, ou então o profissional de apoio, profissional especializado, vai resolver a vida do professor? Sim ou não? Quem é que tem que preparar a aula para esse estudante? É o profissional ou é o professor? O professor, levando-se em consideração as especificidades desse estudante. Importante reforçar que um trabalho colaborativo, né, entre o professor da sala de aula regular e o profissional que está ali acompanhando esse estudante é muito importante, no sentido de que, como aquele profissional está direto com esse estudante, ele conhece, né, ou então ele observa quais são as melhores metodologias, melhores estratégias que esse aluno consegue acessar, né, o conhecimento. Então, é sempre importante ter esse olhar, tá? Importante dizer também que muitas vezes alguns professores ou querem delegar esta responsabilidade ao profissional, ou então tem aquela visão de que aquele profissional está lá para supervisionar o trabalho do professor. Vocês nunca pensaram nisso? Não? Não? Cri, 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 cri. Que bom, porque tem algumas pessoas que têm essa visão, essa percepção de que o profissional de apoio que é o responsável, eu vou dar minha aula igual para todos. Não é assim, tá? Ou então não deveria ser assim. Obviamente, há alunos que acessam o conhecimento da melhor, né, maneira, de forma visual, outros auditivo, outros usando projetos. No caso desse aluno que a colega falou, né, superdotado, né, aluno com altas habilidades ou superdotação, né, a questão de projetos é uma indicação adequada, né, para que ele possa, então, trabalhar nesse contexto. Mas, né, as questões das adaptações devem ser adaptadas de acordo com a necessidade e a especificidade do estudante. A gente não pode dar uma prova igual para um aluno que tem, um exemplo, educação física, que a colega mencionou, né? Uma prova de corrida, um exemplo, né? Uma prova prática de corrida para um aluno que tem deficiência física e achar que ele deve fazer da mesma forma, né? Vou falar aqui de um aluno que tem deficiência física, que é cadeirante. Se for uma prova adaptada, que ele possa, né, acessar ou então ter o suporte do monitor que possa conduzir a cadeira de rodas, é uma prova adaptada. A gente já teve isso, a gente vivenciou. Nós tínhamos alunos que tinham deficiência física, né, cadeirantes, e que tinham provas práticas e que tinham alunos que conduziam a cadeira, né? Então, a avaliação é também importante, que a colega colocou, de uma forma diferenciada. O professor vai levar em consideração as potencialidades e o que o aluno consegue desenvolver. E isso é importante quando a gente vai avaliar os alunos, levar em consideração o que ele consegue fazer, as suas habilidades, não aquilo que ele não sabe fazer, ou que ele não consegue fazer.
Um exemplo. Um exemplo de uma prova de programação. Vamos disponibilizar uma prova aqui de programação para que nós possamos desenvolver um jogo. Tá? Nós temos que programar. Quem é que de vocês aqui é bom em programação? Salvo os professores da parte da programação e os alunos que são da parte da informática. Informática, ciência da computação, sistemas de informação. Eu vou ter dificuldade em programar. Se eu não tiver um apoio, se eu não tiver um suporte, eu posso dizer o que eu penso sobre a minha visão do layout. Mas o que está por trás dessa programação, eu não consigo. Né? Eu tenho dificuldades porque não é em área de formação. Então, o professor vai me avaliar pelo código que eu não sei fazer ou pela minha ideia? Ô, Liciara, tá sensacional, né? Tá sensacional aqui. Eu estou orgulhoso de poder mediar essa banca com essas 3 mulheres maravilhosas aqui. Ela pediu para avisar, né? Não, só para... Eu quero aproveitar o gancho, se me permite, que eu fui professor há 2 semestres atrás na disciplina de informática, de matemática para informática, e tinha um aluno com deficiência auditiva. Olha, é um desafio, viu? É um desafio. Então, já fiz essa intromissão aí na tua fala para a gente ir pensando aí e finalizando, porque tem ainda a parte do restante da manhã, o cafezinho já está ali. Mas só para dizer que está maravilhoso o trabalho de vocês aí, tá? Professor, eu vou te responder. Tive o privilégio e a oportunidade de trabalhar na interpretação por 5 anos com alunos surdos no curso superior. Sistemas, né, para internet e licenciatura em computação. Conheço algumas coisas de Java, HTML, PHP, coisas, né, da parte da programação. Por quê? No trabalho de tradução e interpretação, a gente precisa também entender algumas coisas no sentido de você entende, você faz as suas escolhas lexicais, ou seja, a escolha dos sinais para que você possa passar o contexto. Obviamente que era um trabalho muito alinhado com os professores, né, da área da programação, da área da informática, mas mais os da programação, que é a parte mais difícil para todos os alunos ditos normais. E o que é ser normal, né, nesse contexto? Mas para o aluno que tem uma especificidade muito mais. O aluno surdo, a questão visual. Então, o professor usava recursos visuais. Sim, tinha sim. O tempo todo. No momento que esse aluno estava em sala de aula, o intérprete estava junto. O aluno entrava na sala, entrava o intérprete. O professor entrava, estava o intérprete. Era, né, praticamente uma sombra, né, na sala de aula. Por quê? A questão, né, do acesso, ou então da acessibilidade comunicativa, é direito do aluno. Né? Então, a instituição tem que ofertar. Mas os alunos, né, conseguiram se formar, né, são hoje alunos, né, que concluíram o curso, inclusive um deles fez, né, um programa muito inovador em relação à questão da área da saúde para pessoas surdas, no sentido, então, de pedir ajuda quando um sujeito surdo passar mal. Porque o que acontece hoje? O aluno surdo passa mal, liga para o SAMU, liga para os bombeiros, liga para a polícia. E o surdo faz o quê? O surdo pode casar, pode ter a sua família, o surdo pode casar com outro surdo, ter a sua família, morar sozinho. E aí, passou mal, faz o quê? Né? Então, esse foi um projeto que ele desenvolveu e que, inclusive, foi muito bem, né, enfim, avaliado em relação a esse contexto. Né? Pensando, então, esse problema que os surdos vivenciam. É desafiador? É. O bom é que eu, né, tenho um profissional, né, da área, então muitas coisas eu, né, me rebuscava, principalmente nesse contexto de pandemia, então trocava algumas ideias, algumas coisas, né, além dos professores, então, no sentido de, né, fazer o trabalho, né, da melhor forma possível, para poder entender a lógica de como trabalha essa linguagem, como trabalha aquela outra linguagem. Mas deu certo. Não sei se é a realidade que você encontrou, se você tinha o profissional de apoio, o intérprete de Libras, dentro da tua sala de aula ou não? Tinha o intérprete e o aluno era, do ponto de vista da parte do conhecimento, do objeto de conhecimento daquela disciplina, era um dos melhores.
E ele tinha um interesse, uma necessidade de saber sempre o que estava sendo trabalhado. É impressionante. Ótimo. E isso faz toda a diferença, assim, né? Como professor, assim, né? É um desafio. É desafiador. É muito mais desgastante, porque o professor, vamos combinar, a gente acha que a sala de aula é nossa, né? A gente tem esse vício, né? Então, quando tem um tradutor, um intérprete junto, a gente já fica, não, só um pouquinho. Mas a gente tem essa característica que eu acho que a gente tem que trabalhar isso, né? Exatamente isso, né? Eu nem sabia que o professor tinha essa experiência, né? Essa vivência, mas é exatamente isso, é um trabalho, né, de colaboração, é um trabalho, né, que no caso daquele aluno, ela é compartilhada. Nos demais, né, sim, responsabilidade do professor regente, né, do professor da sala de aula, no caso do aluno incluído, geralmente, né, também tem essa parcela de colaboração entre os diferentes profissionais. Deixa eu passar aqui, práticas pedagógicas, né? Então, não posso me alongar muito. Desenho universal da aprendizagem, acho que vocês já devem ter ouvido falar, é uma realidade, né, que está muito presente em relação a essa questão. Vejo que os professores do mestrado, né, trabalham muito essas questões, metodologias ativas, questão do desenho universal da aprendizagem, a questão, né, das tecnologias assistivas, né. Eu tenho, né, o privilégio de escutar as aulas, né, dos professores. Então, meu marido faz, né, o mestrado, então eu escuto, né, as aulas, eu vejo, né, e inclusive em alguns momentos eu presto atenção, porque são coisas, né, que a gente, né, hoje no contexto atual, a gente usa e é a nossa realidade, né. Então, é um modelo prático que visa ampliar as oportunidades de desenvolvimento de cada estudante, por meio, então, de um planejamento pedagógico contínuo somado ao uso de mídias digitais, que são, né, as tecnologias, as diferentes tecnologias, né. As tecnologias, elas vêm para nos auxiliar. Em alguns momentos, em alguns contextos, né, talvez atrapalhar. Mas, obviamente, também a gente precisa, né, ter esse jogo de cintura no sentido, né, de usar isso a nosso favor. Recursos e tecnologias assistivas, né, então, que são ferramentas, né, adaptações, dispositivos e equipamentos, né, que visam, então, a contribuir de forma significativa neste contexto educacional ou, então, nesse contexto inclusivo, tá? Tem tecnologias assistivas de alto custo, de baixo custo, não só voltadas para o contexto educacional, mas também para atividades diárias, né, então, aqui algumas imagens, né, a colega falou do aluno não verbal, então nós temos as pranchas de comunicação, que podem ser de baixo custo, então se elas forem feitas de forma física, de alto custo quando elas forem usadas com recursos de tablets, de computadores, então de diferentes ferramentas, smartphones, né, elas podem ser, então, usadas também dessa forma. E, claro, obviamente, dependendo da realidade em que se encontra essa instituição. Aqui, o mouse adaptado, né, o mouse com acionador. Então, pessoa que tem uma deficiência física, né, pode usar, então, esse mouse adaptado. Aqui, adaptador para digitação, né, então, temos esse exemplo, né. Aqui, adaptador para escrita. Então, pessoas que têm, né, a questão física, a questão motora comprometida. Aqui, algumas sugestões, alguns exemplos de instrumentos avaliativos, né, que podem ser usados, que, né, muitas vezes se tem aquela visão, aquela percepção que a única forma de avaliar é a prova. É a prova. Vocês avaliam os alunos só pela prova? Só uma que não, e os outros? Vocês gostam de uma prova, né? Sim ou não? Os outros têm vergonha. Aqueles que dizem que não, não. Aqueles que não dizem nada, quem cala consente. Então, não sei, né? Fiquei na dúvida. Tá? Mas aqui, claro, alguns exemplos de atividades, de avaliações que podem ser feitas. Um exemplo. Eu vou dar, né, uma prova escrita para um aluno cego. Como é que eu posso avaliar? De forma,
né, oral. Então, diferentes instrumentos, diferentes estratégias. Obviamente, né, aqui a gente fala de atividade online, a gente tem, né, um sistema online, a instituição aqui também tem, que podem ser, né, usados. Lista de exercícios, tem sim a prova, né, mas não como a única alternativa, né? Questionário, estudo dirigido, pesquisa, atividade autoral, projetos, portfólio, estudo de caso, seminário. Inclusive, seminário é uma das atividades que mais resultado tem, porque o aluno ele não deve ser avaliado num único dia, ou então não deveria ser, tá, naquele único dia, mas avaliar todo o processo desse estudante no decorrer. Né? Então, como ele iniciou na tua disciplina, no teu componente curricular, e como ele chega no fim. Tá? Algumas considerações: trabalho articulado possibilita ao aluno melhores resultados, aos professores um embasamento mais amplo sobre as reais necessidades apresentadas pelos alunos. Trabalho colaborativo traz informações que são relativas aos alunos nos diversos contextos, né? Provendo estratégias mais acertadas, né, nas mediações e intervenções realizadas, estratégias e recursos pensados de forma conjunta, né, conforme a especificidade do aluno, e aí aquela questão das reuniões, né, de formação, reuniões dos pequenos grupos, buscar, né, conhecer o histórico desse aluno antes de acessar a nossa instituição, porque cada um dos alunos tem a sua história de vida, tem a sua história de aprendizagem, suas características pessoais e as suas necessidades específicas. Para fechar, então, importante, primeiro, conhecer o seu aluno. Entender qual estilo de aprendizagem o aluno tem melhores condições de aprender. Estabelecer bons vínculos, isso é importantíssimo, né? Crie possibilidades de aprendizagens, organize o material de acordo com as características dos estudantes. Seria isso, de forma rápida e resumida, seria isso. Não sei se ficou alguma dúvida. Se ficou, acho que não vai dar nem tempo para perguntar, né? Não, eu abro, acho que uma pergunta, duas aí, vamos abrir o espaço aí para alguma pergunta, para a gente já ir finalizando. Agradecendo as professoras aí, Mônica, Adriana e Liciara, aí pela brilhante painel, brilhantes falas, e abrir o espaço aí para alguma pergunta, algum questionamento, alguma colocação. Enquanto eles pensam, né, professora, a gente pode dizer que ser professor não é fácil. É desafiador. A gente precisa estar sempre tentando, se reinventando, né? As colegas aqui podem, né, também contribuir. Mas é isso, acho que a primeira coisa que a gente tem que ter é a empatia. É olhar para o outro. Pensar de que forma que a gente gostaria de ser atendido, de que forma que a gente gostaria de ser olhado. E isso faz uma diferença enorme. A gente sabe que o contexto da educação não é fácil, o contexto da educação inclusiva é muito mais. Mas é um constante fazer o bolo, acertar o bolo, errar o bolo. Fazer o bolo, tentar com uma receita diferente. Nem tudo que funcionava ontem, hoje vai funcionar e não vai dar certeza nenhuma do amanhã. Mas se a gente tiver essa convicção de que a gente pode sim fazer o melhor, ou então tentar fazer o melhor pelos nossos alunos, a gente deve fazer. Né? Ser professor é tarefa árdua, é difícil, a gente sabe, mas eu acho que quem está nesta área da educação está porque realmente gosta. Está realmente porque, né, tem uma missão, vamos dizer dessa forma. Porque se não fosse, a gente já tinha pulado fora. Né? Eu, pelo menos, penso dessa forma. Obrigado, Liciara. Eu queria ouvir também as palavras, então, finais aí da professora Mônica e da professora Adriana, e aí a gente finaliza. Pode ser, pessoal? Então, tá. Sem muito me estender, agradeço novamente a oportunidade do professor João. Foi um prazer compartilhar com vocês esta manhã. Aprendi muito, levo cada palavra das colegas para a minha prática no dia a dia e que dias melhores venham, né, para a nossa educação inclusiva. Muito obrigada. Bom, eu gostaria de agradecer a oportunidade, professor João, né, é um prazer conhecê-lo. A equipe também de professores lá da Universidade de Passo Fundo, que
são aí meus professores, meu professor orientador, Marco Trentin, estava ontem, hoje ele não está aqui, acreditem, nem foto não tirei com o meu professor, vim lá do Mato Grosso e não tirei foto com o meu professor, ter que fazer uma montagem com ele, né, Luiz? Luiz ainda lembrou. Mas, assim, falando nessa questão, né, de uma temática tão relevante, eu acho que iniciam-se, talvez, aqui algumas indagações que a gente vai levar lá para a nossa escola, para o nosso local de trabalho, e que a gente possa fortalecer ainda mais essas discussões e essas trocas. Porque, quando iniciamos o nosso primeiro momento de diálogo para falar um pouco, a gente viu que, apesar da grande distância, né, de estados, talvez assim, com características totalmente de cultura diferente, a gente tem, sim, muita semelhança nos desafios. É igual eu falava aqui para o professor, a gente tem muita coisa bonita no papel, né, a gente tem muita legislação, a gente tem um material organizado, uma cartilha de trabalho, um centro, né, que oferta um trabalho para as escolas, mas ainda esse desafio ele é enorme, para que realmente aquilo que está lá no papel, que ele vá realmente acontecer de uma forma mais significativa lá dentro das escolas. Então, acredito sim que esses diálogos que se iniciam, que bom, né, a abertura dessa temática, e eu agradeço a oportunidade de vir compartilhar um pouquinho da nossa realidade lá também. Muito obrigado para as três painelistas, e eu acho que merecem agora uma salva de palmas para encerrar aí o painel.